Então, bom dia, boa tarde, né? Boa noite. Não sabemos, não já sabemos mais ou menos. Agora ele já tem um nome. Gostaria de apresentar, Eva, Verdade. que nós conversamos, a gente foi, a gente voltou, a gente foi, a gente voltou e agora a gente parece que ficou no lugar, né? Decidimos. Qual seria? Podsoulcast. Opa, com boa pronúncia. diretamente de uma professora de inglês. Pronto. Isso. Podsoulcast Então, é o nome do nosso podcast. Isso. Então apresentamos para vocês esse nosso trabalho, né? A gente, a partir de hoje, nosso 4º episódio, oficialmente convidamos vocês a acompanharem a gente no Podsoulcast, né? Eu tinha inventado até uma subfrase, mas eu não falei para ti ainda. Não sei se eu posso falar agora. Posso falar? Também conhecido como... Não, eu botei assim lá na nossa Pode conta falar. do Instagram, mas tá passível para mudança ainda, tá? Uhum. A gente não conversou sobre isso ainda. Mas eu botei lá, Podsoulcast, conversas para alimentar a alma. Olha... Tá bom? Bem poético, tá Poético, bom? né? Aham, Né? sim. Então tá. Sim, boa. Então, Eva, a gente tá vindo já nesse 4º episódio e hoje a gente tinha pensado em falar um pouco sobre uma coisa que o Hellinger apontou com muita precisão, assim, né? Que atua muito na nossa constituição e na nossa postura diante dos pais e do nosso vínculo, né? Que ele deu o nome de movimento interrompido. Sim, uma das grandes contribuições do Bert Hellinger para as nossas vidas, né? E aí lembrar, a gente está gravando esse episódio no dia 22 de setembro, no dia que começa a primavera, e o dia está maravilhoso mesmo. De toda forma, puxando esse dado da data para lembrar que nós estamos há 4 anos sem o Bert Hellinger, né? Bert Hellinger morreu no dia 19 de setembro de 2019 e então acho bem oportuno a gente lembrar tanto da vida dele quanto da data da morte dele, porque quando ele foi, aí é verdade que a partir daquele momento a gente começou a ter muita noção de todo o legado que ele nos deixou, né? Então, queria aqui fazer essa referência a ele. E falar de amor interrompido é super oportuno nesse momento, porque é uma das grandes contribuições dele para o nosso aprendizado e para a nossa vida. Já que hoje tu falou que tu veio bastante aberta para provocações, Opa! podemos começar com uma provocação? Podemos. Será que faz sentido dizer que toda dor do mundo começa num amor interrompido? Toda dor do mundo começa no amor interrompido. Talvez seja ousado demais fazer essa afirmação, mas uma das grandes características da dor do mundo está muito relacionada ao amor interrompido, sim, a essa possibilidade tão frequente de que o vínculo amoroso entre um filho, uma filha e seus pais se interrompa muito precocemente na vida do filho, da filha. E aí, portanto, essa dor se instala. E é verdade que muitos de nós, a maioria esmagadora de nós, tem episódios, tem essa dor como um acompanhante nas nossas vidas. Né? E isso é muito comum, porque é muito comum que nós não sejamos filhos de adultos autônomos. Né? E que nós não sejamos filhos e nem pais, e nem sejamos pais adultos autônomos. Né? Então, existem muitos de nós que têm essa dor instalada. Eu
trouxe essa frase, né? É uma brincadeira, mas eu concordo contigo, né? É claro, generalizar qualquer coisa não é muito inteligente, né? Não. Mas é uma forma de pensar, porque a impressão que eu tenho é que às vezes quando esse movimento acontece na direção dos filhos com os pais, né? Quando há uma interrupção desse movimento, isso se torna uma cicatriz tão profunda dentro da identidade da própria pessoa, né? E daí, quando ela sai para viver uma vida adulta, ela leva essa criancinha que acaba se intrometendo nas relações dela e acaba retrazendo a vivência daquela dor. Perfeito, exatamente. É bem oportuno a gente descrever como o amor é interrompido, né? De que forma esse evento se dá nas nossas vidas. Então, ainda na primeira infância e muitas vezes nos primeiros 3, 4 anos de vida, 5 anos de vida, ou o pai, ou a mãe, ou ambos se afastam fisicamente dos seus filhos, por alguma razão, né? Com a pouca estrutura de personalidade que uma criança tem, por mais que a gente conte para ela que a mãe, que o seu pai, que a sua mãe vai voltar, para ela esse afastamento significa uma criança normalmente generaliza, né? Então ela toma um evento pequeno e olha através de um funil e generaliza e amplia isso como o todo. Então, quando ela se vê longe fisicamente do pai ou da mãe, esse evento pode se instalar na criança. Então, da primeira vez que eu ouvi um professor falando sobre amor interrompido, eu compreendi equivocadamente que o amor era interrompido por esse afastamento. E essa sensação de afastamento se instalava na criança como nunca mais o terei, nunca mais a terei. Depois eu fui me dando conta que, apesar de haver o afastamento físico, esse afastamento físico pode haver ou não, mas apesar de haver o afastamento físico, é a criança que cessa o fluxo amoroso em direção ao seu pai e à sua mãe. Como se houvesse uma voz interna dizendo para a criança, então, se eu não o tenho, se eu não o verei mais, se ela não está aqui agora, amá-la significa sofrer. Para cessar essa dor, a criança interrompe seu fluxo amoroso em direção ao pai ou à mãe. Uma estratégia, talvez. Numa estratégia de sobrevivência, numa estratégia de permanência. Para permanecer sofrendo, não. Então, eu interrompo meu fluxo amoroso em direção à minha mãe que não está aqui. Eu interrompo meu fluxo amoroso em direção ao meu pai que não está aqui. Ou a ambos. E é interessante, né? Porque, como tu falou, a visão da criança, uma vez que ela encosta na possibilidade do afastamento, quando ela experiencia isso de alguma forma, né? Uma coisa momentânea, ela tem realmente essa decisão de não se colocar mais na situação de passar pelo afastamento de novo. Então, ela já nem chega... É bem isso, né? Ela não permite que o coração volte para os pais, de certa forma, né? Exatamente. Ela se retira. Ela tira o seu coração da relação. Ela retira o seu amor da relação. E aí, claro que depois ela se alegra com a volta da viagem, da internação. Mais um passinho atrás. Mas ali na frente do coração, na frente do fluxo amoroso, tem uma cortininha que diz nem tanto, não muito, menos. Né? E isso acontece muitas vezes.
e involuntariamente por parte dos pais, né? Às vezes uma mãe que tem o seu bebê e ali depois do 2º ano de vida, do 3º, precisa de uma internação para uma cirurgia. Ou o pai faz uma viagem, né? E por mais que o amor do pai e da mãe esteja explícito, a pouca estrutura de personalidade da criança faz com que ela crie essa estratégia de sobrevivência. Ele não volta, ela não volta, então eu me retiro. Então, é uma retirada estratégica para sobreviver. Um equívoco, mas um equívoco muito compreensível, porque é uma estrutura de personalidade muito vulnerável, muito fragilizada ainda. Né? E é interessante notar que, para a criança, ela não tem formado o conceito de passado ou de futuro. Então, ela só vê presente. Só vê aqui e agora. Só aqui e agora. Então, como tu falou, né? Se tu falar para uma criança, a tua mãe saiu, mas daqui a pouco ela volta, essa segunda parte da frase ela nem entende. Ela não entende. Ela entende a tua mãe saiu. A tua mãe não está. Não tá. Isso. E para ela não mais. Bom, esse é o jeito como o amor interrompido se instala. Esse é um dos jeitos como o amor interrompido se instala. O outro jeito que o amor interrompido se instala vamos ver se eu consigo colocar isso em palavras. O outro jeito pelo qual o amor interrompido pode se instalar é quando a criança, por mais bem cuidada, por mais bem tratada e amada que ela seja, ela não consegue perceber o olhar da mãe ou do pai, mas da mãe muito, muito antes que do pai, ela não consegue perceber a presença da mãe através do olhar da mãe para ela. Então, é quase como se, naquela cena clássica em que a mãe amamenta o seu bebê, a criança procura os olhos da mãe nesse ato. E, por alguma razão, por alguma distração daquele momento, ou porque a mãe realmente não está presente, energeticamente falando, a criança procura o olhar da mãe e não encontra. E aí ela não consegue se vincular com a mãe através do olhar. Né? É muito... A gente já viu e vê todos os dias praticamente imagens em que alguém, ao amamentar, tem o seu bebê olhando fixamente para o rosto da mãe. É nesse momento que a criança está em busca desse vínculo amoroso, desse fluxo amoroso através do olhar, já que ela não se comunica de outra forma. E esse é um cuidado que as mães podem ter com os seus bebês. Olharem atentamente para que o vínculo se faça através do olhar. Me veio um pouco, quando tu fala assim, né, da mãe de alguma forma não estar disponível afetivamente, no sentido que não é que a mãe está ausente de cuidado. Não. Ela está presente. De cuidado total. Mas às vezes ela também tem uma questão no próprio vínculo dela, de como ela se vincula, né? E às vezes essa vinculação acontece com uma certa distância. Sim. E daí quando a criança vai buscar essa... Porque é uma nutrição profunda, né? Principalmente nesses primeiros anos, né? Porque eu acho que é onde a criança começa a se reconhecer como um ser, é quando a mãe e o pai começam a conectar-se com ele. Sim. Então, às vezes, porque eu já ouvi isso até de clientes, né? Mas eu tô sempre com a minha filha, eu tô sempre não sei o quê. Como é que... E daí, quando a gente vai pro campo, a gente vê que ali também tinha uma criança que em algum momento não se sentiu acolhida pelos pais. Vista. Sim. Isso. E aqui,
né? Vale ressaltar que são movimentos totalmente inconscientes, involuntários, sem nenhuma intenção, porque às vezes a mãe está tão ocupada, tão preocupada em dar o melhor para esse bebê, em termos de cuidado, carinho, atenção, que ela, ao, por exemplo, amamentá-lo, ela está olhando à sua volta para ver o que ela pode, aonde ela pode criar mais segurança, mais tranquilidade para esse bebê. E às vezes ela está olhando para nada. Ela está olhando, na verdade, para nada nunca, né? Mas ela está olhando para algo que em outros, para outros olhos não é visível. Não é visível, não tem significado. Mas porque essa mãe pode estar olhando para a sua própria família. Ela pode ainda estar com questões com a sua própria família, e aí ela está super disponível para cuidar desse bebê, mas não é verdade que sim. Porque como ela tem ainda um olhar para o seu sistema, ela não se vincula com esse bebê através do olhar. Então, ela cuida, ela ama, ela se preocupa, faz o seu melhor, mas não é verdade, então, que esse bebê, ao crescer, não se sinta vinculado à sua mãe. Né? E a gente encontra isso o tempo todo nas nossas práticas, né? Mães, pais que, quando olham para o seu filho, olham para nada além dele, né? Para algo, nada barra algo além dele. E se a gente... olhar perdido. Sim, longe, né? Longe. Se a gente fazer a gente está falando dessa criança que não recebe o olhar da mãe porque a mãe está num outro lugar afetivo. Ainda talvez não tão resolvido. De uma forma simples, talvez a gente possa dizer que essa mãe também não encontrou o olhar da própria mãe. Exatamente. Né? Isso. E aí a gente vai num efeito cascata. Né? Eu não tenho o olhar da minha própria mãe, então estou ainda olhando para ela. Esperando que ela se vincule comigo através do olhar. Então, eu também não consigo olhar para minha própria filha, que por isso vai ficar olhando para mim e não vai poder se vincular com seu próprio bebê. E esse bebê, daqui a pouco, não se vincula com o seu filho, com sua filha. Então, a gente vai num efeito cascata. Todos procurando pelo olhar que está perdido. Todos procurando por esse vínculo de olhar que está perdido e às vezes está perdido há 2, 3, 4 gerações atrás. E muito normal, muito comum. Eu estou tentando, para a gente ter uma pergunta, porque eu fico imaginando para quem não tem tanta afinidade com a visão sistêmica, o que seria... Isso é desafiante também para mim, então não sei se tem como colocar isso direito. Mas como que a gente diferencia essa mãe que está presente no físico, mas não está presente no vínculo? Como que a gente... Como é que eu consigo identificar, por exemplo, ou um pai? Imagina que eu sou um pai, eu me sinto fazendo tudo pelo meu filho. Eu trabalho, eu pago colégio, eu faço o meu máximo para não faltar nada para ele. Inclusive trabalho às vezes até 1, 2 da manhã, saio de casa às 6 da manhã, mas estou trabalhando o tempo inteiro. Ferozmente. E eu não quero que falte nada pro meu filho, porque eu amo meu filho. Mas daí o tempo vai passando e esse filho começa a agir, parece que fazendo coisas para chamar a minha atenção, para não sei o quê, ou é um filho que tem muita doença, tal. Aí de repente esse pai vai para a constelação e aparece isso. Você não olha para o seu filho. Mas como? Eu só vivo por ele. Como é que a gente consegue identificar isso? Então, a gente, numa constelação, no campo fenomenológico, a gente consegue perceber isso nos dando conta para onde o representante do pai, ou o próprio pai como seu representante,
olha. Uhum. Né? E dificilmente a gente encontra num trabalho sistêmico, num trabalho fenomenológico, dificilmente a gente encontra um pai e uma mãe que olham para os seus filhos. Né? Normalmente, o pai e a mãe estão olhando para algo que ainda lhe falta. Uhum. Uhum. Então, na nossa prática, a gente vê isso o tempo todo acontecer. Quando a gente, então, coloca... Eu sempre gosto de brincar dizendo, deixem os seus filhos em paz. Né? Então, quando alguém vem com uma demanda em relação aos seus filhos, eu digo, deixem os seus filhos em paz. A confusão com ele, se é uma confusão sistêmica, a confusão com ele não começa com ele, não começa na relação com ele. Né? Porque então um filho que hoje está, na opinião do pai e da mãe, desajustado por alguma razão, desajustado ou adoecido, ou enfim, normalmente já está numa repercussão de algo sistêmico que não começa com ele, evidentemente. Né? Porque os emaranhamentos sistêmicos não são nunca para frente, são sempre para trás. Então, para trás ou para o lado. Pode ser para o lado também. E na diagonal. Mas nunca para frente. Então, qualquer desajuste que um pai sinta em relação ao seu filho, se a causa for sistêmica, a orientação correta é: deixe seu filho em paz, deixe sua filha em paz e olhe para o seu sistema e perceba o que no seu sistema lhe falta. É interessante, né? De certa forma, a gente é uma mistura de uma criança e de um adulto convivendo no mesmo espaço. No mesmo espaço físico. Esse corpo aqui, sim, né? Esse corpo. E por muito tempo, me parece, a gente carrega essa criança até, de certa forma, ainda dominando Os nossos as nossas movimentos? ações, o nosso, Sim, né? Eu não sei sim. se ela um dia vai embora, mas talvez em algum momento a gente fique um pouco mais em paz com ela. Ela nunca vai embora, mas a gente aprende a cuidar dela. Isso. Porque justamente, emocionalmente, então, deixando de falar sistemicamente, falando emocionalmente, o que falta para nossa criança, só nós podemos dar agora. A tarefa de cuidar dessa consciência infantil que nos habita é nossa, depois que nós crescemos. Né? E ela vem com faltas, ela vem com faltas lá de trás, mas a gente não pode recorrer ao que aconteceu lá atrás, nem a quem estava lá atrás, para que isso seja refeito. A gente precisa cuidar dessa criança. A responsabilidade de cuidar da nossa consciência infantil é nossa. O que falta a ela hoje, quem vai dar somos nós. Somos nós. Né? Isso para todos nós. Então, isso falando emocionalmente, a gente saiu do campo sistêmico e veio para o campo emocional, né? E sistemicamente, então, o que nos falta está lá no nosso sistema. Então, é para ele que a gente vai voltar o nosso olhar. Né? Então, é possível que eu, como mãe hoje, tenha uma preocupação com a minha filha. A minha necessidade primeira não é perceber por que esse ruído está instalado entre nós. A minha necessidade primeira é olhar para trás e ver aonde me falta algo. Aonde que a minha consciência infantil, a minha criança deixou de ser atendida e por isso essa falta está instalada em mim. É como se esta falta viesse, se transformasse numa atitude de compensação dessa falta e de repente na minha frente há um efeito
do que essa falta causa em mim e que acaba influenciando esse relacionamento posterior. Exatamente. Né? Tem uma outra dinâmica, Eva, não sei se a gente pode conversar um pouquinho e se faz sentido também falar, né, do movimento interrompido, quando existem, por exemplo, eu já percebi isso na constelação, quando tem, por exemplo, filhos perdidos, entre filhos. É comum muitas vezes que isso é uma coisa bem subjetiva, né, é difícil de falar, Filhos mas não nascidos. filhos não nascidos, né? Entre filhos nascidos. Entre filhos nascidos. Uhum. E aquela presença daquela perda parece que se torna um paredão para os pais. Que às vezes, emocionalmente, eles têm dificuldade de ir pro próximo, que vem em seguida, assim, né? E, então, os pais estão presentes, estão cuidando, mas tem algo também que é recolhido pela dor vivenciada, né? A dor da perda vivenciada, sim. Isso também pode caracterizar a causa do movimento interrompido, do amor interrompido em direção ao próximo filho, né? Interessante é nós nos darmos conta que qualquer que tenha sido a causa do movimento interrompido, um filho, para fazer esse resgate, para se movimentar em direção a essa resolução, ele se é o filho que se dá conta, ele vai fazer o movimento em direção aos seus pais, porque aqui a ideia precisa ficar bem clara que o movimento amoroso em direção aos pais é interrompido pelo filho. Sim. É o filho que percebe a falta do vínculo. É o filho que se dá conta que que precisaria de mais. Então, quando também esse filho se dá conta que ele fechou o fluxo amoroso, ele interrompeu o movimento amoroso em direção aos seus pais, cabe a ele esse movimento ao contrário, né? E isso pode ser feito através do olhar, né? Se os pais ainda permanecem, se ainda estão vivos, pode ser feito através do olhar. Então, o filho que começa volta, porque ele já fez isso, agora ele volta a olhar para o seu pai e para sua mãe, até que ele perceba por 10 segundos, por 5 segundos, que o vínculo se refez. Presente, E pode ser feito também, se os pais já não estão mais, se os pais já faleceram, pode ser feito também através de um movimento sistêmico no campo fenomenológico ou até sozinho, através de fotografia, de visualizações. Também gostaria de falar de um jeito que a gente pode fazer para que um pai, uma mãe que precisa se ausentar, assim, de que jeito a gente dá nisso? Como que a gente faz isso? Porque é necessário, Porque é muitas necessário, né? Os pais se ausentam. Mas se isso vai acontecer, isso acontece nos primeiros 7 anos de vida, tem algumas coisas bem simples que podem ser feitas, assim. Por exemplo, uma coisa que a minha filha usou quando o marido dela viajou e ficou meses fora, e a minha netinha tinha 4 anos, a minha filha fez um calendário. Então, era um recurso visual para minha neta se dar conta de quantos dias ela ainda faltavam para a volta do papai. Então, ela ia usando esse calendário diariamente, elas iam até o calendário e se davam conta que mais um dia passou, contavam quantos dias ainda faltavam.
o lugar na mesa das refeições, o lugar do meu genro, sempre ficava marcado. Então, sempre ali, tá, aqui é o lugar do papai. A presença permanecia. A presença permanecia. Então, a minha neta foi se dando conta e o corpinho foi relaxando e ela foi se dando conta, não só através das palavras, não só através da promessa de o papai vai voltar, mas ela foi se dando conta que a presença do papai estava marcada. Então, na cama, o travesseiro do papai permanecia. Quando ela deitava no travesseiro do papai, a mamãe falava: olha, você está no lugar do papai, o papai vai voltar. Esse não é o seu lugar. Na mesa, ó, o lugar do papai, o prato do papai, a toalha do papai. Então, ela foi se dando conta, por evidências físicas concretas, consolidadas, que o papai existia na vida delas. Só estava não fisicamente Só não ali. estava fisicamente. E às vezes a gente faz justamente ao contrário, né? A gente para de falar no papai, a gente para de falar na mamãe, porque a gente tem a sensação de que quando a gente fala... Ninguém lembra. E ativa a saudade. E não, pelo contrário. Então, uma forma de fazer com que as crianças não desinstalem o seu fluxo amoroso em direção ao pai ou à mãe que precisou se ausentar é marcar a presença deles. Marcar enfaticamente a presença deles através desses símbolos que a criança compreende com muita facilidade. Tá me vindo uma cena assim, né, que eu vi na casa de um amigo meu. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, né? E eu acho legal ver como nessa fase a criança ela é tão pura, né? E como ela é sedenta por essa vinculação. Que eu acho que na alma da criança ela só quer sentir, tá bom, aqui é o meu lugar, eu posso continuar, tudo bem. Aí tava a esposa do meu amigo o meu amigo trabalha fora de casa, então ele viaja toda semana e volta no final de semana. E daí teve uma necessidade que eu acho que ele ficou 2 semanas fora, né? Aí, um dia eu tava na casa dele, ele não tava em casa, eu tava com a esposa e com o filho deles, né? Que eu fui trabalhar lá na cidade onde eles moram. Aí, ela ligou pro marido, né? Pra falar. E o filhinho deles, que devia ter uns 2 anos na época, eu acho. A mãe, ela chamou, não, vem conversar com o pai, não sei o quê. Aí ela ficou assim, segurando o celular, e ele aqui assim, né? E daí ficaram os dois ali, trocaram um papo e tal. Aí ela assim, agora tem que dar tchau pro pai, que o pai vai ter que voltar a trabalhar, não sei o quê. Aí eu acho que ele falou, tipo, tchau, pai, e deu um abraço no celular. Sim. Aí ele deu um abraço, né? No abraço, assim, na mão da mãe, assim, né? E daí aí a gente vê assim, né, essa sede que a gente tem de, assim, de reafirmar o nosso lugar. E o afeto, né? E tu vê, né, a criança tem isso tão puro e essa é uma fase que todos nós passamos. Imagina quando a criança tá nessa sede e ela, de repente, não percebe esse retorno. Sim. Né? Por isso que às vezes as pessoas acham, eu não gosto de falar essa palavra, mas fala é manha. Sim, às vezes quando um adulto sofre isso, a nossa parte madura parece, porra, tá meio fora do lugar, porque tá realmente fora do lugar. Sim. Mas às vezes a gente não percebe que aquela dor é uma cicatriz que, de uma forma bem clara, não fechou. Sim. E tá ali. Tá ali. Pá. Tá ali, segue doendo, né? E queria dar crédito para o meu professor, para o Décio. E foi o Décio que... Então, quando o meu genro ia viajar, minha filha fazia um curso com o Décio de Oliveira. E aí, estudando sobre amor interrompido, ela perguntou ao prof, né? Como é que faz para isso ser minimizado, né? Então, essas ideias do calendário, talvez não, mas a ideia de marcar bem a presença do pai foi uma orientação que o Décio deu para a Letícia para que isso fosse minimizado. E eu tenho repassado isso para as minhas clientes, para os meus clientes, quando eles têm essa necessidade de se ausentarem, e dá muito, muito bons resultados, porque o que a gente percebe, por exemplo,
É algo parecido com isso que o filhinho do teu amigo fez. É muito comum que as crianças, apesar dos recursos tecnológicos que a gente tem, que as crianças não queiram falar com os seus pais via telefone ou vídeo, porque elas já interromperam o amor. Uhum. Então, elas não querem mais saber daquilo, né? E, então, esse procedimento de marcar a presença, então, é uma presença que está ausente, mas continua sendo uma presença. Isso é muito importante, né? O mesmo, então, esse recurso também pode ser usado por mães de filhos pequenos que enviúvam, ou que têm os seus filhos, ou que têm os seus relacionamentos rompidos, né? Podem fazer isso em relação a quem se foi, né? Por morte ou por rompimento, mas deixar bem marcada essa presença, para que a gente, em algum momento, a gente tenha, de fato, a interrupção do movimento interrompido, e que também a gente que nós comecemos a nos dar conta de que algumas presenças ficam ausentes, mas elas não são ausentes. Elas estão ausentes, mas permanecem presentes. Tá? E a gente saindo um pouquinho, Eva, do movimento interrompido em relação... A gente está olhando uma ótica de pais e filhos, né? E olhando bastante para os filhos. Me parece que quando a gente é adulto, esse movimento interrompido que a gente pode ter praticado com os pais não se manifesta só na nossa relação com os filhos. De alguma forma, parece que nós pegamos esse buraquinho existencial e começamos... Sim, nos ausentamos. Né? E às vezes isso também prejudica o nosso próprio vincular com a vida, com o mundo, né? Sim. Com relacionamentos, parceiros, parceiras, parceiros de trabalho. Porque qualquer defasagem nesse vínculo com os pais, com um dos pais ou com ambos, qualquer defasagem ali a gente leva para os outros relacionamentos e para o próprio vínculo com a vida e para a própria vontade, disponibilidade em permanecer, em estar vivo. Sim. Me vem muito assim uma visão que a gente aprende com os pais a linguagem do afeto. O que é afeto, o que é amor, o que é troca, o que é... Né? É ali. É ali. Porque os nossos pais são os nossos primeiros dois grandes amores. Não sei se isso faz sentido, mas me parece que a gente vem com um chipzinho que, para eles, não importa o que eles façam, o que eles fazem é segurança. Porque são os pais. Sim. Então, eu acho que até nesse momento que vem algumas confusões em relação ao afeto, né? Porque, enfim... Mas aquele a gente vem programado para relacionar com aquele vínculo, com aquelas pessoas, né? Sim. E uma vez que esse vínculo se manifesta de uma forma... Aliás, de qualquer forma. A forma como ela se manifesta acaba se tornando também a minha linguagem de afeto. Como reprodução? Sim. 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 E o grande... E o grande equívoco que a gente pode incorrer é querer ser muito diferente deles. Né? Então, quando eu quero ser muito diferente dos meus pais, ou quero ser melhor do que eles, eu já estou manifestando eu já estou manifestando a falta de algo que eu sinto em relação a eles. Tem algum filho que faz isso, não? Sim. Sim, esse é o grande erro que um filho pode incorrer, é ele tentar ser muito diferente ou melhor que seu pai ou sua mãe. Fatalmente ele vai ser muito parecido e vai ser quase uma imitação. E às vezes uma imitação disfarçada, mas se a gente olhar com atenção, encontra a grande semelhança. Então,
Esse é um dos maiores erros, mas ele já vem como consequência, né? Essa vontade de ser melhor não é algo que nasce do nada, ela nasce como uma consequência de uma falta, né? Então, é muito comum as mães reclamarem que suas filhas estão criando os netos de uma... Claro, é essa tentativa, mas essa tentativa já é a consequência por uma falta. E é interessante, né? A reação já é um vínculo extremamente forte, né? Claro. Porque toda hora que tu reage, tu tá trazendo a situação à tona. Claro, exatamente. Né? Porque a reação é algo. Então, quer dizer, se tem a reação, tem a presença desse algo que faz a reação acontecer, né? Sim. E uma coisa que eu não sei se isso é filosófico demais, mas para mim faz muito sentido, assim, né? Eu não acredito que exista filhos sem amor. Duas pessoas não conseguem criar filhos se não houver algum tipo de amor ali, na minha opinião. E também... isso é bem perigoso de dizer, mas tudo bem. Mas eu concordo contigo, mas isso é algo que a gente tem que esclarecer bastante, porque às vezes não é não é o amor humano, não tem nada de amor humano, mas tem o amor da vida pela própria vida. Pela vida. Né? Então, às vezes, os filhos não são frutos de amor humano. Isso pode acontecer. Mas há uma camada amorosa, porque senão nenhuma concepção vinga, nenhuma concepção se dá, na verdade. Há uma camada amorosa da grande vida pela pequena vida. Né? Sim, mas isso é algo que a gente tem que cuidar e esclarecer muito bem, né? Mas sim. Por isso que eu falei que eu achava que era um pouquinho filosófico. Em cada concepção tem muito amor. Tem. Em cada concepção. Então, ninguém precisa se maltratar achando que não é fruto de amor. Todo mundo é fruto de amor. E, às vezes, de um amor muito magnífico, que não é um amor entre duas pessoas, não é um amor entre um homem e uma mulher, ou entre qualquer tipo de casal. É o amor da vida pela vida. A vida quer aquela vida. Uma outra força, né? Outra força muito magnífica. E da mesma forma, assim, isso é uma coisa que não é que me surpreende, mas eu acho muito bonito ver, né? Quando a gente vê filhos tão raivosos com seus pais, e a gente vai trabalhar isso lá no final, ter uma criancinha muito amorosa. Demais. Exatamente. Sensível, amorosa, super permeável ao afeto, né? E machucada. Né? Eu gosto bastante de brincar com as pessoas que dizem eu não fui planejada, eu sou um acidente. Isso não existe, né? Isso é um equívoco. Dói, talvez, né? Dói, provavelmente, eu saber que meu pai e minha mãe não tinham um planejamento para mim. Então, essa dor é legítima, mas não é verdade que não houve planejamento. Não houve planejamento humano, mas houve planejamento da vida. Houve planejamento da grande força criadora, geradora, criativa, que é a vida como força. Então, às vezes, uma gestação ocorre mesmo de forma acidental, humanamente falando. Mas se a gente se a gente amplia um pouquinho o nosso olhar, a gente vai perceber que todo mundo veio com um super planejamento, porque tem uma engrenagem tão bem organizada para que cada encontro aconteça e para que cada encontro que gera uma vida aconteça, que ninguém foi não planejado. Todo mundo é refinadamente planejado. Né? E tem a coisa a própria... Isso já apareceu muito em trabalho, né? É porque eu acho que o sistema convida a gente a ver essas duas instâncias da consciência. Essa consciência humana, que é esse racional, e essa consciência de alma, que a gente pode dizer, ou essa consciência mais interna, né? Que às vezes nos movimenta sem a gente estar muito consciente do que ela está querendo fazer. Sim. Então, por exemplo, me chama sempre muita atenção, né? Para um filho vir, tem que haver disponibilidade para um novo ser nessas pessoas envolvidas.
Total. Senão esse filho não vem. Total. E aí a disponibilidade é, às vezes, inconsciente. Sim. Da mesma forma que a digestão é inconsciente, Sim. da mesma forma que a produção de hormônios dentro de nós é inconsciente. Então, a gente não faz esse comando. A gente não diz, agora, tireoide produz hormônio. A gente não faz esse... Coração agora bate. Bate, né? A gente não tem isso. Mas a gente... A concepção, ela sempre parte de um sim. Porque o próprio corpo está preparado para isso. Então, não há filhos indesejados. Não há. Sim. E isso é um alento, né? Isso é... Porque às vezes a gente conta as nossas histórias de uma maneira tão triste, mas começarmos a nos dar conta de que todos nós somos desejados, porque havia um corpo que estava sempre preparado para a concepção, que é o corpo do pai, né? No caso de um pai fértil. Então, é um corpo que está ininterruptamente preparado para a concepção. E há um outro corpo, que é o corpo da mãe, que se prepara a cada mês para que a concepção ocorra. Então, esses dois preparos físicos para que a concepção ocorra já são os sims automáticos para que cada vida concebida, gerada, gestada, seja uma vida desejada. Então, não há filhos indesejados. Não há. Porque a gente tem que lembrar da disponibilidade física, inconsciente, involuntária, muitas das vezes, mas ainda assim, disponibilidade. Sim. E é interessante, né? No outro extremo, perceber que muitas vezes há casais desejosos que não conseguem ter. Não é interessante isso? Né? Então, o que é a real intenção? Que tem um sim intelectual, tem um sim consciente, tem um sim mental, mas não tem em algum lugar tem um nãozinho ali ainda rondando. Isso. É interessante isso, muito né? Interessante. Eu acho que é um convite realmente para a gente... Quando o meu primeiro contato com o sistêmico, eu acho que a primeira coisa que me fez foi tá na hora de jogar propaganda de margarina no lixo. Sabe aquela mesa de domingo com solzinho, suquinho de laranja? Tá na hora de entrar na vida real. Isso não é real. Né? Bom, acho que o fôlego acabou. Mas, de toda forma, talvez hoje a gente tenha filosofado muito, assim, e talvez algum ponto ficou não tão bem explicado, não tão bem elaborado, mas nós, né, seguimos disponíveis para... Então, não sei como ampliar isso em algum momento ou responder perguntas em algum momento, mas esse é um assunto bastante amplo, né? Bastante comum, frequente, e que a gente pode voltar, né? Se é que hoje ficou um pouco mais ficou um pouco menos explícito, mas o movimento interrompido ou o amor interrompido, Bert chama dessas duas formas, é algo muito comum e que nós que trabalhamos com os sistemas precisamos saber, precisamos perceber, e quanto mais pessoas souberem disso, mais pacificação né, será possível nas relações. Né? Eu sinto que esse é um assunto que eu acho que é um dos... quando a gente fala de trauma, né? Tem o T0, que é o momento do trauma, e tem todo o restante. Aí tem o T+1, T+2, T+3, e depois tem o T-1, T-2, T-3. Eu sinto que essas questões de vinculação estão ali no ponto zero da nossa essência, sabe? Sim. E se a gente consegue botar um pouco de atenção nisso, através de um trabalho, né? Através, enfim, do estudo, da disponibilidade,
tanta coisa irradia a partir disso, né? Tanta coisa começa a encontrar um lugarzinho novo, né? Que é uma coisa que vale a pena se dedicar um pouco, né? Vale muito a pena. Porque às vezes, uma coisa que eu percebo assim, sem perceber, a gente tá brigando com nossos pais na nossa vida 24 horas por dia. Sem nos darmos conta. Né? E aí a gente volta para aquela brincadeirinha que a gente sempre faz, meu povo, tudo aqui acaba em pai e mãe, não venha esperando outra coisa, né? Então, muita gente vem, né, querendo usar o campo de informação fenomenológica como um oráculo, assim, vai descobrir algo. Não, gente, povo, gente, olha, é sempre pai e mãe. É ali a confusão, né? É a partir desse grande amor, desse grande fluxo amoroso entre filhos e pais, pais e filhos, que as nossas dores... É ali que a nossa dor se instala. A nossa dor não se instala depois dos 7 anos de idade. A dor primordial, essencial, aquela que é a que vai nos mover a vida inteira, foi instalada lá na busca desse grande amor entre nós, filhos, e os nossos pais. Né? Ótimo. Muito bem. Hoje, aproveitando que esse é o primeiro vídeo que a gente faz com o canal com o nome, Pod Soulcast, eu estive vendo os outros vídeos e sabe o que as pessoas falam? Para as pessoas ativarem o sininho. Verdade. Curtirem. Marcarem nos comentários. Sim. A gente ainda vai aprender. Depois a gente vai fazer um textinho direitinho da gente. A gente precisa muito que os vídeos sejam assistidos, né? Que as pessoas engajem, né? Estejam inscritos no canal, para que a gente possa ter, além da nossa disponibilidade, também estímulo para continuar, né? Tá bom? É isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigada, gente. E até a próxima semana. Até a próxima. Obrigada, João. Obrigada, Marcelo. Eva. Obrigada.